Oi, muito prazer, eu sou a Paola. Olá, muito prazer, eu sou a Bruna. Nós duas sempre tivemos um interesse em comum: crimes reais. E agora, decidimos trazer esse interesse para os microfones. Sejam muito bem-vindos ao podcast Caso 190. Um breve aviso importante. Esse episódio aborda temas que são delicados e pode conter referências à violência. Então, a gente recomenda cautela para quem se sentir sensível a esse tipo de assunto. Antes de começar, eu queria contar rapidinho qual que é a nossa ideia para esse canal. A gente quer testar 2 formatos diferentes. Em um deles, que inclusive é o de hoje, uma de nós traz a história pronta e a outra não sabe de nada. Então, a reação é 100% genuína. E no outro formato, a gente vai roteirizar em conjunto, dividir o caso e contar em dupla. A nossa ideia é ir testando esses 2 formatos para a gente entender o que a gente mais gosta e o que vocês mais gostam também. Até porque nós somos novas, né, no ramo de podcast. Então, a ideia é viver tudo isso de uma forma nova junto com vocês. Dada a nossa introdução, vamos à nossa primeira história, que será contada pela Paola. Hoje eu vou te contar o caso da Yara Gambirasio, uma das histórias mais conhecidas do mundo criminal na Itália e, sobretudo, uma das histórias que mais divide opiniões por lá. Essa história é um caso resolvido. Um culpado foi julgado e preso, condenado a passar o resto da vida em cárcere. Mas muita gente acredita ainda na sua inocência. E também muita gente acredita que sim, justiça foi feita. A Yara nasceu em 21 de maio de 1997, numa cidade chamada Brembate di Sopra, uma cidadezinha da uma província de Bérgamo, no norte da Itália. Era uma daquelas cidades pequenas que todo mundo se conhece e nada nunca acontece. Aliás, provavelmente, esse vai ser o cenário de várias das histórias que a gente vai contar por aqui. Com certeza. Na época, a cidade tinha mais ou menos 8 mil habitantes. A Yara fazia parte de uma família tranquila, daquelas que a gente chama de família feliz. Ela era filha de Maura e Fulvio Gambirasio e tinha 3 irmãos: Keba, a mais velha, e 2 caçulas, Natan e Gioele. Era considerada uma menina solar, alegre, sorridente, querida por todos. Não tinha problemas em casa nem na escola. Estudava bastante e tirava boas notas. Era a típica girl next door, aquela que todo mundo gosta. E a grande paixão da Yara era a ginástica rítmica. Toda segunda e quarta-feira, das 3h30 até umas 6h30 da tarde, ela treinava no centro esportivo de Brembate, que ficava pertinho da casa dela, cerca de 700 metros. 10 minutos andando. E diferente do que a gente costuma ouvir em casos envolvendo adolescentes, ela não era rebelde. Ela não tinha segredos obscuros. Ela era uma menina normal, vivendo uma vida comum. No dia 26 de novembro de 2010, uma sexta-feira, a Yara foi até o centro esportivo com uma missão simples. No dia anterior, os professores de ginástica tinham reclamado que o aparelho de som usado nos treinos tinha dado defeito. E a irmã mais velha dela, a Keba, se ofereceu para emprestar o som que elas tinham em casa. As duas pediram para a mãe para levar o som até o ginásio. E no fim, o destino quis que só a Yara completasse essa missão. Ninguém poderia imaginar que seria a última vez que ela sairia de casa. Se ela não tivesse ido naquele dia, naquela hora, provavelmente ainda estaria viva. E vale lembrar que era uma sexta-feira, não uma segunda ou quarta-feira, que são os dias em que ela costumava treinar. Dia que ela normalmente ficava em casa, sexta. E até o último momento não sabia se seria ela ou a irmã que levaria o aparelho. E tudo isso para dizer o quê? Ninguém poderia ter premeditado esse crime. Tá, dentro da rotina dela, já estava fora do comum, então... A mãe, Maura, tinha pedido que ela voltasse antes das 7h30, porque fazia muito frio, novembro na Itália. Então nevava naquela região. E a Yara prontamente se comprometeu, não queria preocupar a mãe dela, né? Ela saiu de casa por volta das 5h30 da tarde para levar o som e saiu do ginásio entre 6h30 e 6h40. Ela ficou pouco tempo lá, em torno de 1 hora, segundo o sinal do celular dela. Ela assistiu parte do treino que estava acontecendo lá na hora, deu tchau para os colegas, fechou a porta e foi embora. Ao que tudo indica, ela saiu pela porta principal, porque um homem, pai de uma das colegas dela, disse tê-la cumprimentado quando ela saía de lá. Pelo depoimento dele, a gente tem certeza de que ela saiu pela porta da frente. Sim, porque teve uma testemunha que viu ela saindo.
Mas nos 30 minutos seguintes, alguma coisa aconteceu, porque a partir dali, os rastros dela se perdem completamente. Às 18h44, o celular da Yara se conectou a uma antena da cidade vizinha, chamada Ponte San Pietro. 5 minutos depois, o sinal foi captado em Mapello, já a 3 quilômetros da cidade principal, da cidade onde ela morava. Ou seja, ela estava em trânsito. Uhum. Às 18h55, voltou a se conectar a uma antena de Brembate. E depois disso, nada. Às 19h11, o celular dela foi desligado para sempre. Em casa, a Maura, que é a mãe, percebeu o atraso dela. Ligou repetidamente para ela e para as amigas, mas nada. O pai tentava acalmá-la, dizendo que provavelmente estaria se divertindo por lá, conversando com alguém, mas a Maura não se convenceu. Uhum. Sem resposta, ela decidiu sair de casa. Caminhou 700 metros até o ginásio, no frio, debaixo da neve, e a Yara não estava lá. Não estava conversando com ninguém, não saiu com nenhuma amiga. Nada. Era como se ela tivesse desaparecido no ar. Com as horas passando e o desespero crescendo, a cada minuto a ideia de encontrar a filha sozinha, lá fora e no frio, parecia mais insuportável. Por volta das 8 da noite, o pai vai até a delegacia registrar o desaparecimento. E eles disseram que ele já estava chorando muito, entregou a foto da Yara para os policiais. Uhum. Eles fizeram perguntas de sempre nesses casos. Brigou com alguém? Tinha problemas em casa? Mas nada disso se aplicava a Yara. Ela não tinha motivo nenhum para fugir, não tinha brigado com os pais e nem com os irmãos. E ainda assim, não estava em lugar nenhum. Nos dias seguintes, a casa dos Gambirásio mergulhou no desespero. Tem um documentário da Netflix, inclusive, sobre esse caso. E lá eles colocam diversas mensagens de voz que a mãe deixava no celular dela. É de cortar o coração. Chorando, dizendo quanto que ela amava a filha e tal. Talvez na esperança de um dia a menina poder ouvir essas mensagens. Esses que são... Eu tenho a sensação, assim... Desculpa, só fazendo um corte rápido. Em casos em que a gente tem imagens ou áudios, eu acho que eles são importantes, apesar de ser muito dolorido, porque te relembra que essa história é real, né? E é muito triste mesmo ouvir. Eu imagino. Então, voltando para a noite, do desaparecimento. Ninguém tinha visto, ninguém tinha ouvido nada de estranho. A hipótese de fuga foi logo descartada. E de sequestro também. A família não era rica, era uma família comum. Ela não fugiu, não foi sequestrada, mas também não estava em lugar nenhum. E as buscas se estenderam por todas as regiões. Nas ruas, terrenos, rios, e mesmo com o esforço de tanta gente, nenhuma pista. As primeiras investigações, porém, não levaram a nada. A promotora responsável pelo caso era Letizia Ruggeri. Dizem que o processo caiu nas mãos dela por acaso, mas é consenso de que se só chegou a um desfecho graças ao trabalho incansável dessa mulher. Uhum. Nos primeiros dias de busca, a polícia acionou cães farejadores para tentar rastrear o caminho da Yara. E aí que entra na história um canteiro de obras em Mapello, uma das cidades em que o telefone dela apareceu. Uhum. Os cães começaram o trabalho no ginásio, claro, que foi o último lugar onde ela tinha sido vista. E algo ali já chamou atenção, porque em vez deles seguirem pela porta principal, aquela por onde se sabe que ela saiu, os cães foram direto para a porta dos fundos. Saíram dali e seguiram o rastro até Mapello, que fica a cerca de 3 quilômetros de Brembate. Esquisito, porque o pai da amiga falou que é... Uhum. E qual que foi o destino final do faro desses cães? Um canteiro de obras, fechado e silencioso, onde o cheiro de cimento se misturava ao do frio. O segurança diurno do canteiro, um homem identificado apenas pelas iniciais AN, contou aos investigadores que vinha se sentindo mal no trabalho desde que o local passou a ser frequentado por, segundo ele, estrangeiros de várias etnias. No lugar de obra? Inclusive esse caso levantou ondas de xenofobia por toda a Itália, porque um dos primeiros suspeitos era um marroquino. Eu já vou chegar lá. Tá. Mas então, só pra eu entender, a pessoa que falou isso trabalhava na obra? Ele era a segurança da obra. Segurança da obra. Isso. E disse que começou a se sentir mal no trabalho por conta da... Pela quantidade de estrangeiros que trabalhavam ali. Tá. E ele achou isso relevante porque ele já estava dando uma sugestão de que algum estrangeiro teria feito alguma coisa. Tô achando meio estranho mesmo, porque tá... Entendi. Uhum.
Bem complicado, mas tá. Apesar dos cães não terem encontrado nada de especial naquele canteiro, o lugar passou a ser o centro das investigações. Todos os funcionários foram colocados sob escuta telefônica. Todos. E foi numa dessas interceptações que surgiu uma frase que mudaria o rumo das buscas. Aquele primeiro suspeito que eu comentei, um homem de 22 anos, marroquino, chamado Mohamed Fikri, foi gravado dizendo algo que soava incriminador. Alá, perdoe-me, não fui eu quem a matou. Ele disse isso no áudio. No telefone. Tá. É. E a frase dita em árabe marroquino foi traduzida por um intérprete da polícia. Então ele falou na língua materna dele. Alá, me perdoe, não fui eu que a matou. E quando os procuradores ouviram aquilo, ordenaram a prisão imediata dele. No dia 4 de dezembro de 2010, então ali 15 dias depois, ele foi preso a bordo de um navio na costa italiana prestes a voltar para Marrocos. Todo mundo achou que ele já estava fugindo. Mas sabe se era uma viagem planejada? Mais tarde, os investigadores descobriram que o Fikri já tinha comprado aquela passagem há meses, em maio. Caramba. Muito antes do desaparecimento dela. E aqui é a pior parte. A frase, que seria uma suposta confissão, também tinha sido mal traduzida. Tem a tradução? Tem. Uma nova perícia revelou que ele tinha realmente dito: Alá faz com que ela me atenda. Ai, não. Ele estava tentando ligar para uma namorada que ele tinha brigado. E antes dela atender, ele falou: ai, meu Deus, atende, sabe? E eles entenderam como não fui eu quem a matou. Eu já tinha achado esquisito eles mandarem prender o cara já por conta das... Isso. Mas é que a mídia estava caindo muito em cima desse caso. Entendi. Enfim, é uma medida de precaução de qualquer forma, né? Quando ele finalmente foi inocentado, a investigação então voltou à estaca zero. A promotoria não tinha mais nada nas mãos e, do outro lado, a pressão popular crescia cada vez mais. A cidade estava inquieta e as manifestações contra os estrangeiros se multiplicavam. No meio desse cenário, a promotora Letizia Ruggieri sentia o peso de toda a Itália nas costas. E apesar do trabalho intenso, nada, absolutamente nada, parecia levar de volta a Yara. Em 26 de fevereiro de 2011, exatamente 3 meses depois do desaparecimento da Yara, o caso dá uma reviravolta. Um homem chamado Hilário Scotti, apaixonado por aeromodelismo, estava num campo aberto em Chignolo di Isola, uma cidade a cerca de 9 quilômetros de Brembate di Sopra, testando um dos pequenos aviões que ele mesmo construía. Aquele campo era rodeado por áreas industriais e mato ralo. Um lugar silencioso, meio esquecido, que Scott considerava perfeito para voar os seus aeromodelos sem incomodar ninguém. Mas naquele dia, algo saiu errado. O aviãozinho começou a falhar e ele precisou fazê-lo descer. Quando ele foi recolher o aparelho, se abaixou e viu algo no chão. Pareciam trapos à primeira vista. Mas ao se aproximar, percebeu os sapatos. Scott ligou imediatamente para a polícia. E pelo telefone, os investigadores perguntaram: você viu leggings pretas e sapatos de ginástica? E a resposta foi curta: sim. O reconhecimento inicial do corpo foi possível graças às roupas e principalmente ao aparelho ortodôntico que ela utilizava. O corpo da Yara Gambirasio. O Scott contou depois que ele já tinha estado naquele campo cerca de 10 vezes desde o desaparecimento da menina e nunca tinha notado nada estranho. Inclusive, em 17 de janeiro daquele ano, então um pouquinho mais de um mês antes, um rapaz dominicano tinha sido encontrado morto a apenas 100 ou 150 metros dali. Caramba. E o local já tinha sido vasculhado pela polícia na ocasião. Então, tem chance desse corpo ter sido movido. Pois é. Só que isso nunca foi provado. Não se sabe. Quer dizer, a perícia confirma de que o corpo esteve ali todo aquele tempo. A perícia confirma. Enquanto ele esperava os policiais chegarem, o Scott notou algo inquietante. Lá longe, um homem parado sobre um bloco de cimento. Olhava fixamente na sua direção. Ele ficou assim cerca de 15 minutos, imóvel. E quando ouviu as sirenes se aproximando, simplesmente foi embora. Algumas testemunhas mais tarde disseram também ter visto um carro acelerando para fora da região naquele momento.
Mas ninguém soube dizer até hoje quem era esse homem. E nem se era o mesmo homem. Tá, ele viu toda essa cena logo em seguida que ele ligou pra polícia? Isso. Então ele ligou pra polícia. Enquanto ele estava esperando a polícia chegar lá, ele viu de longe um homem. E ninguém tinha como saber o que ele tinha encontrado ali. Não fez alarde nem nada. Sim. E ele tava sozinho? Ele estava sozinho com o aviãozinho dele lá, né? Enquanto ele esperava a polícia chegar, ele viu um cara. Subiu num... Sabe aqueles... como é que chama? Redondo de cimento? Isso. Ele cara tava em cima desses negócios, assim. E quando ele ouviu a sirene, ele fugiu. O corpo da Yara estava coberto por uma vegetação rasteira e arbustos. Visível apenas quando se chegava muito perto. De fato, a menos de 1 metro de distância, seria fácil não notar nada. Tá. Mas muita gente acredita que o corpo não tenha estado ali durante todos aqueles 3 meses. E que tenha sido deixado lá recentemente. E o argumento é simples. Aquele campo já tinha sido revirado várias vezes. Tanto a pé quanto de helicóptero. Até mesmo pela polícia. Mas o terreno é grande. Mais de 5.000 metros quadrados. E coberto por mato espesso, pequenas árvores espinhosas. O que pode explicar por que o corpo passou desapercebido. Mas sabe que eu vi enquanto eu estava pesquisando sobre o caso, tem uma blogueira não, nem uma youtuber italiana que eu gosto de acompanhar, que fez um especial sobre esse caso. E ela conseguiu umas imagens de satélite, que parece que é a mais próxima que dá para ver o chão, assim, porque eu não entendi muito bem, mas é uma coisa assim que você consegue, de tempos em tempos, o clima tá bom para você conseguir enxergar uma imagem boa. E ela conseguiu acesso a umas imagens de satélite daquela região. E em janeiro não dá para ver nada. Ali, onde o corpo foi encontrado, em janeiro não tinha nada. Agora, se essas imagens são reais, eu já não sei, né? Mas não tinha nada em que sentido? Não dava para ver o corpo. Porque a vegetação estava muito alta? Ou porque o corpo não estava lá. Essa é uma das polêmicas que giram em torno desse caso. As análises forenses conduzidas por uma doutora chamada Cristina Catânio indicaram que a morte aconteceu ali mesmo. Foram encontrados no corpo elementos compatíveis com o ambiente do local. Um tufo de grama fechado dentro da mão dela, fechada assim. E a grama era daquele local. Isso significa, então, que ela morreu ali e o corpo permaneceu ali o tempo todo. O corpo dela, então, foi encontrado de bruços, a cabeça voltada para a esquerda, e um dos braços estendido, apoiado sobre a testa. Uma das mãos estava fechada em punho, segurando um pouquinho de mato, e no corpo diversas feridas provocadas por uma arma branca, alguma faca ou uma lâmina afiada. Não sabem exatamente qual que era a arma até hoje. As leggings e o moletom apresentavam cortes e rasgos. Parte das calças tinha sido danificada por animais, mas em alguns pontos os golpes eram nítidos. A autópsia traçou um quadro um pouco mais claro. Foram encontradas feríbulas na mandíbula direita, lesões no pescoço e nos pulsos. Mas os órgãos genitais estavam intactos, inclusive o ímen, confirmando que não houve violência sexual. As análises microscópicas mostraram que a ponta da arma utilizada era extremamente afiada, mas pelo estado avançado de decomposição não foi possível determinar exatamente o tipo de arma. Foram 3 meses, né? 3 meses. Tinha sangue nos brônquios, mas em quantidade insuficiente para causar a morte. E as contusões na cabeça também não seriam sozinhas fatais, embora pudessem ter feito a Yara perder consciência, o que explicaria a ausência de ferimentos de defesa. Ela não conseguiu reagir. Os cortes nas roupas correspondiam aos cortes encontrados na calcinha, na parte superior das leggings. A ferida no tórax era superficial. A do pescoço um pouco mais profunda. Cortou a traqueia, mas não atingiu a carótida. E mesmo assim, nenhuma dessas lesões foi considerada mortal por si só. De acordo com os peritos, a Yara não morreu imediatamente. A causa da morte foi um resultado de um conjunto de fatores. Feridas, o trauma, o estresse e o frio intenso daquela noite. Ai, não. Então ela morreu de exaustão e de hipotermia. Ai, Provavelmente por volta das 10 da noite, no mesmo dia em que ela desapareceu. tadinha. O local ficava próximo de algumas empresas e de uma discoteca chamada Sabie Mobile. Esses prédios tinham câmeras de segurança, mas como já tinham se passado 3 meses, as imagens úteis não existiam mais. E
E as gravações mais antigas iam só até meados de fevereiro. No corpo e nas roupas da Yara, os peritos encontraram ainda pó de cálcio e partículas metálicas esféricas, materiais ligados ao setor da construção civil. Já levanta suspeitas de volta para aquela obra. E esses detalhes, então, vão se mostrar essenciais mais adiante na investigação. No campo de Quinholo d'Isola, além do corpo da Yara, os investigadores encontraram pedaços de plástico, um lenço de papel, uma cueca masculina, uma toalha suja de sangue, fragmentos de celofane e presilhas metálicas, aquelas usadas em obras ou embalagens. A toalha, descoberta a cerca de 100 metros do corpo, chamou a atenção. Nela e também nas luvas que a Yara usava, foram encontrados 2 perfis genéticos masculinos diferentes. Um veio da toalha e o outro da ponta do polegar esquerdo das luvas. E, além disso, havia ainda um perfil genético feminino na ponta do dedo médio da luva esquerda. Ela estava de luva? Ela estava de luva, estava nevando, né? Estava muito frio. Esses 3 perfis foram batizados, então, de homem 1, homem 2 e mulher 1. E quando as amostras foram inseridas nos bancos de dados das forças policiais, nenhuma delas teve correspondência. Foi só em maio de 2011... Mais de um ano depois? Não. 6 meses, Tá. Aqui foi em dezembro, né? O Departamento de Investigações Científicas fez uma descoberta importante. A partir de uma amostra coletada da calcinha da Yara, conseguiram extrair um novo perfil genético masculino, muito mais completo e consistente que os anteriores. Esse perfil passou a ser chamado de Desconhecido 1. E a partir daí, toda a investigação se concentrou em identificar esse homem. Nas roupas da Yara também foram encontrados outros vestígios de DNA. Muitos pertenciam a pessoas conhecidas, como os pais, os irmãos e até a professora de ginástica. O DNA da professora, por exemplo, foi isolado da manga da jaqueta dela. E esse achado fez surgir suspeitas populares. Muita gente acreditou por muito tempo que a professora pudesse estar envolvida. Mas a explicação é simples. Ela encontrou com a professora antes do crime. E não só isso, né? Elas tinham um contato físico muito grande. Sim. Explica, né? A presença do DNA dela ali. Naquele momento da investigação, sabia-se o que tinha acontecido, mas não quem tinha feito aquilo. A Yara tinha sido encontrada, mas longe de casa, ferida, abandonada e deixada para morrer. Outros traços genéticos também foram detectados nas roupas, mas um em especial chamou a atenção, aquele da calcinha, o tal do Desconhecido 1. Eles falam o que é o conteúdo genético que eles encontraram? Se eu não me engano, é tecido epitelial, não é sêmen. Eu sei disso, que não é sêmen. A localização dessa amostra levou os investigadores a uma conclusão. Aquele era muito provavelmente o DNA do assassino da Yara. A partir desse momento, tudo na investigação passou a girar em torno dele. E aqui começa uma parte bem complexa dessa história. E, ao mesmo tempo, uma das partes que, pelo menos para mim, é uma das mais fascinantes, porque entra na genética forense do negócio. Não é uma coisa simples, e principalmente para quem não é geneticista, médico, biólogo. Ou nerd como você. Talvez fique um pouco complicado, mas eu vou tentar explicar de uma maneira clara. Bem simples. Eu vou tentar não errar. A amostra de DNA encontrada na calcinha da Yara revelou alguns traços do homem que deixou esse DNA lá. De acordo com a análise, ele tinha 94,5% de probabilidade de ter olhos azuis, 4,5% de ter olhos verdes e apenas 1% de ter olhos castanhos. Caramba, isso já reduz também. Bastante. Mas que específico. Os investigadores sabiam que estavam procurando um homem de olhos claros e que ele era, muito provavelmente, o assassino da Yara. E a decisão, então, foi bem ousada. Comparar esse DNA com o de quantos homens fosse possível. Uma investigação gigantesca. Sim. Naquela época, nada tinha sido feito na Itália que se parecesse minimamente com isso. Gigantesco, é uma coisa... Inclusive, na época, muita gente duvidou do método. Em 2011, na Itália, não se utilizava muito essa técnica de comparação de DNA, pelo que me parece, pelo menos a partir desse caso. Uma técnica muito já utilizada nos Estados Unidos, mas lá talvez nem tanto. Tá. Era uma técnica para o público da época, né? Uma técnica nova, experimental e não muito confiável. Mas já utilizada há muitos anos nos Estados Unidos. Primeiro passo, então, claro, foi consultar o banco de dados criminal. Se o dono daquele DNA já tivesse tido antecedentes, o caso poderia ter acabado ali mesmo. Mas nenhuma correspondência. Então, os investigadores precisaram agir de outro modo. Tentar testar o maior número de homens possível.
Uma busca que, na palavra de muitos, era como procurar uma agulha no palheiro. Ah, com certeza. Só para você ter uma ideia, na província de Bérgamo, tinha cerca de 17 mil trabalhadores de construção civil, setor compatível com um dos resíduos encontrados no corpo dela. Sim. E, além deles, 3.400 pessoas que frequentavam o centro esportivo foram convocadas a fornecer amostras. Então, a gente tem 3.400 pessoas Que frequentavam o centro esportivo e pelo menos 17 mil trabalhadores da construção civil. mais ali de na 20 mil região. pessoas. Ou seja, eles estavam muito sem caminho, né? E também coletaram DNA de vizinhos, amigos, familiares e todos os contatos do celular dela. Uhum. Ah, ela tava com o celular. Sim, ela estava com o celular, né? Só que ele foi desligado. Ah, não, sim, que ela estava antes, sim. Mas, no caso, o corpo dela foi encontrado Sim, com foi o celular. encontrado. Eles encontraram o aparelho não, mas eles encontraram o chip do celular dela. Inclusive, em torno do chip do aparelho, tem algumas polêmicas também, porque parece que foi encontrado algum traço de DNA ali que não foi testado ou não foi combatido com ninguém até. Então, as investigações se concentraram principalmente nos moradores de Brembate e de Sopra, que naquela noite tinham se conectado nas mesmas antenas telefônicas que o celular dela. Mas mesmo depois de tudo isso, não encontraram ninguém. Mas, em julho de 2011, os investigadores decidiram testar todos os homens que frequentavam a tal da discoteca Areia Movediça, que tinha ali na região onde o corpo dela foi encontrado. Entre tantas amostras, tinha de um tal Damiano Guerinoni, que frequentava muito aquela discoteca. Uhum. E o DNA dele bateu Com esse da calcinha. com esse da calcinha. Mas, de novo, Ah. não era um 100% compatível. Hum. Era muito próximo, suficiente para, de início, eles acharem que talvez fosse ele. Uhum. Mas ele tinha um álibi de ferro. Ele estava no Peru quando ela desapareceu. Meu Deus. Não tinha como ter sido ele. Sim. Mas mesmo assim, um detalhe curioso chamou a atenção dos investigadores. Coincidência ou não, a mãe do Damiano Guerinoni tinha trabalhado como empregada doméstica na casa dos Gambirásio por muitos anos. Alguns anos antes. A mãe desse cara trabalhou na casa da família. menina. Aham. Nossa, que esquisito. E, ao que tudo indica, é só mesmo uma coincidência nesse caso. Nossa. Nossa, mas é muito esquisito mesmo. Esquisito, né? Uhum. E aí a polícia chegou nessa conclusão. Eles sabiam dessa informação na época. Isso deve ter levantado mais suspeitas ainda. Mas o Mas cara o je- estava aqui, no Peru, na América Sim. do Sul, não tinha como. Uhum. Mas eles chegaram, então, numa conclusão intrigante. O Damiano Guerinoni e esse desconhecido tinham DNA parecido demais, porque eram parentes. E com essa pista, a investigação mudou, então, completamente o rumo. Agora, o foco era a família Guerinoni. Sim. Eles começaram a reconstruir toda a árvore genealógica da família, coletaram amostras de sangue e de saliva de vários parentes, primos, sobrinhos, filhos, irmãos, e tentaram montar um quebra-cabeça genético. Até que finalmente encontraram uma correspondência. Ai, tô ansiosa. O DNA do desconhecido batia com o de um homem chamado Pier Paolo Guerinoni, filho de Giuseppe Guerinoni, um motorista de ônibus da região ali de Bérgamo. Que era o quê do Damiano? O Giuseppe É parente? era... parece que o Giuseppe era tio do Damiano. Tá. E o DNA do desconhecido, bateu com o filho desse tio. Tá. Então, primo. Uhum. Só que o Giuseppe Guerinoni, que era o motorista, pai, né? O tio do... Tá meio confuso, né? Mas eu tô acompanhando. Tinha 3 filhos reconhecidos, incluindo esse Pier Paolo, de quem o DNA foi compatível, mas também, de novo, não 100%. Então, o teste demonstrou que o desconhecido era um irmão biológico desses 3 filhos do Giuseppe Guerinoni. Mas não era nenhum deles. Então ele tinha um outro filho. Fora do casamento. Olha só. Agora, como é que encontra esse cara? Mas ele sabia que ele tinha? Ah, o que tudo indica, não. Capaz. É filho de uma amante de 30, 40 anos atrás. Que ele nem sabia que ele tinha. Parece que, até onde eu sei, ele não sabia. É. Nossa. É um Nossa, nó, mas né? assim, que deve ter sido muito
muito difícil fazer parte dessa investigação, porque... E imagina a mídia caindo em cima também, a pressão Nossa. era muito grande. Complicadíssimo. Além disso, tem outro problema. O Giuseppe tinha morrido em 99. Nossa. Então, e ele não tinha oficialmente nenhum outro filho, além daqueles 3. Então, a única explicação possível era de que aquela que a gente já chegou nessa conclusão, que o desconhecido 1 era um filho fora do casamento. Um filho ilegítimo, como se dizia na época, né? Fruto de um relacionamento extraconjugal que o Giuseppe tivera com outra mulher. E o DNA não mente. Ele sozinho também não diz quem era essa mulher. Tá, é como se... Beleza, parece que foi pra estaca zero de novo, então. Como descobrir? Porque se é uma amante, ele estava escondendo essa informação. Eles conversaram, a mulher dele não sabia de nada, né, de amantes do passado, mas eles foram onde ele já havia trabalhado. Vizinhos da região, porque ele era motorista, né? Vizinhos da região apontaram que fulana de tal, parece que a fulana de tal tinha uma relação assim, assim, assado. Tá. E eles chegaram, então, assim, a partir da fofoca ali da região, das pessoas com quem ele trabalhava, numa mulher chamada Esther Arzuffi. A Esther dizia que ela era só uma passageira qualquer. Que o Giuseppe Guerinoni, que era lá o motorista, né? Só levava ela da cidade dela, da casa dela, pro trabalho e vice-versa. De volta e tal. Só que eles eram praticamente vizinhos. E todo mundo ali dizia que tinha alguma coisa. Tá. E ela, na época, morava numa cidade em que ele também morava. Não me recordo agora o nome da cidade. Mas depois que ela engravidou, ela se mudou para Brembate de Sopra. Então, que é a cidade onde aconteceu o nosso caso, né? Onde a Yara nasceu, morreu, tudo. Então, os olhos caíram sobre a família dela, né? Dessa Esther Arzuffi. Porque já existia, então, todo esse boato, mas até então, até aqui... Nada de certeza. E a polícia não falou com ela até então. Eu acho que, né, pra ela dizer que ela só era passageira dele, enfim. E apesar disso, então, a Esther Arzuffi, a mãe de 3 filhos, sempre negou que tivesse tido uma relação extraconjugal com o Giuseppe Guerinoni. Ela negou que teve envolvimento com Negou. Mas ela teve 3 filhos, né? E dizia que o marido dela e ela não conseguiam conceber. Ué? E aí, pois é. E aí ela fez um tratamento com o ginecologista dela. E aí ela engravidou. Inclusive, tem uma entrevista que ela dá, que ela sempre nega que ela teve essa relação com extraconjugal. Ela sempre dizia que os filhos eram filhos do marido dela. E ela chegou... Eu vou te dar já um spoiler aqui, da parte, né? Ela realmente tinha, né, um filho fora do casamento com esse Giuseppe, que era vizinho dela. E ela chegou a dizer, numa entrevista ao vivo na televisão, de que o ginecologista dela... Ela foi lá fazer uma consulta para dizer que queria engravidar, não estava conseguindo. E o ginecologista dela fez algum procedimento que ela não sabia o que foi e disse no final da consulta, não, fica tranquila que teus filhos vão vir. E depois disso ela engravidou. Então ele provavelmente deve ter feito uma inseminação artificial ali no consultório sem ela saber. E por coincidência ainda utilizou o material seminal do vizinho dela. Ai, e ela espera que todo mundo acredite nisso, né? Ela era casada ainda com o pai dos filhos dela. Então, ela teve 3 filhos. Primeira gestação veio um casal de gêmeos. Um menino chamado Massimo Bossetti e uma menina chamada Laura Letizia, se não me engano. E ela sempre negou que o filho dessa primeira gestação fosse de uma relação extraconjugal. Ela dizia que conhecia, né, o Giuseppe Guerinoni, afinal eles eram vizinhos. E sim, algumas vezes ele dava carona, mas segundo ela, nada nunca aconteceu entre os dois. Inclusive, sobre aquela entrevista lá, os filhos desse ginecologista, que na época da entrevista ele já tinha morrido, eles processaram ela por conta disso que ela falou. Tá. Não sei o resultado da ação e tudo, mas... Sim, mas porque foi realmente, né, bem absurdo, Ei, mas me diz uma coisa, tem a confirmação desses 3 filhos aí? O casal de gêmeos não é filho do marido. Os 2 são filhos do vizinho, do Giuseppe.
Caramba, então ele tinha mais 2 filhos e... Bom, a gente não tem como saber se ele sabia ou não. Mas a família dele não sabia. Os E outros nem a filhos. família da Esther. Só a mãe que tinha escondido essa mentira pro... Caramba, uma mentira pesada de se carregar a vida inteira. E o outro filho? O terceiro filho, eles não chegaram a testar. Porque eu sei que eles testaram os 2 filhos, né? Os gêmeos e a mãe. Testaram depois de toda essa reviravolta no caso. Porque tudo isso aqui foi descoberto pela polícia. A polícia chegou no DNA do Giuseppe Guarinoni e aí descobriu que ele tinha 3 filhos que não mataram a Yara. Então, consequentemente, ele teria que ter um filho fora do casamento. Então, a polícia chegou até as possíveis amantes dele e descobriram aonde que a gente está agora na história, né? A polícia descobriu que essa possível amante do Giuseppe Guarinoni tinha tido filhos e tinha se mudado para Brembate di Sopra. Então, muito provavelmente, os filhos dela eram provavelmente filhos do Giuseppe Guarinoni. Sim. Então, ela escondeu essa mentira para sempre. Até que, quando a polícia chegou no nosso suspeito aqui, que é o cara que tá preso até hoje. Que é o gêmeo? É o filho mais velho dela. Aí eles foram fazer um teste de DNA. Eles particularmente lá, o nosso suspeito, né? Que no caso foi condenado. Então, o nosso assassino e a mãe foram fazer um teste de DNA e eles confirmaram que realmente ele não é filho do pai. Que ele acreditou que fosse. E outra parte, que é bizarro. O nome desse filho gêmeo dela é Massimo Bossetti. É assim que todo mundo conhece ele. Mas o nome completo dele é Massimo Giuseppe Bossetti. Giuseppe é o nome do vizinho, o nome do motorista. é o nome do pai biológico. Ela deu o nome do amante para o filho dela. Sim. E ela disse que é tudo uma coincidência. Isso que é pior. Bom, a gente pode... Coincidências existem, mas no caso a gente já sabe que não é uma coincidência, né? Como que eles encontram, então, o DNA do Massimo Bossetti, né? Para comparar com o DNA do desconhecido 1. Eles fizeram uma blitz fake, pararam o carro dele, ele fez o teste do bafômetro e testaram e deu 100% de certeza de que era o DNA dele. Meu Deus. Inclusive, outro teste que eles fizeram antes, para ter certeza de que o tio do cara que frequentava, tio ou algum parente, né? Do cara que frequentava lá Primo, a boate? A boate, então. Para chegar no tio dele, que já tinha morrido em 99, eles primeiro testaram com um selo de... Antigamente, na Itália, a carta de motorista tinha selo que você tinha que lamber e colar um selinho ali. Então, eles usaram essa saliva que estava lá nesse selo antigo. Caramba. Por sorte, a mulher dele tinha guardado. E deu positivo. E a partir desse teste positivo, eles conseguiram judicialmente exumar o corpo dele para daí ter realmente a certeza de que era ele. Nossa, eles exumaram o corpo. Então, eles conseguiram ter certeza de que aquele senhor lá, o Giuseppe Guarinoni, era o pai biológico do desconhecido 1. E aí, só então que eles foram atrás, né, do Máximo, encontraram o Máximo. Nossa, eles foram empenhadíssimos mesmo. Então, o Massimo Bossetti é, sem sombra de dúvidas, o dono do DNA encontrado na calcinha da Yara, o nosso desconhecido 1. Sim, pelo amor de Deus, em que momento que vão falar com ele? Mas mesmo essa prova, aparentemente irrefutável, ainda levanta polêmicas. Por quê? Porque tem certos pontos obscuros, detalhes que nunca foram esclarecidos nessa história. Algumas ações das investigações até hoje parecem estranhas. Por exemplo, o traço de DNA misto, de onde foi isolado o material genético do Bossetti, não continha apenas o DNA dele. Tinha também o DNA de uma outra pessoa. Então na calcinha tinha o DNA do desconhecido 1 Isso, e esse que agora outro... a gente sabe que é o Bossetti, e mais um DNA de uma outra pessoa. Então, nessa amostra, eles encontraram o DNA nuclear do desconhecido 1, do Bossetti, o DNA mitocondrial da Yara, e um segundo DNA mitocondrial de uma pessoa não identificada, que eles então chamaram de DNA de desconhecido 2. E eu sei que parece complicado, mas eu vou tentar explicar. Para entender o que vem a seguir, a gente precisa voltar um pouquinho para a biologia. Existem 2 tipos de DNA que a gente tem, né? O DNA nuclear e o DNA mitocondrial. O DNA nuclear é aquele que identifica todo mundo. Ele é o nosso código único que diferencia todas as pessoas das outras pessoas. Cada ser humano, então, tem um DNA nuclear irrepetível.
E já o DNA mitocondrial é um outro tipo. Ele é herdado exclusivamente da mãe. Ele é idêntico ao da tua mãe. Tá. Então, o seu é igual ao da sua mãe, igual ao da sua avó, igual ao da sua tia materna, enfim. Uhum. Então, o DNA da Yara, mitocondrial da Yara, é igual ao da mãe dela, que por sua vez é igual ao da avó materna e assim por diante. Na genética forense, o DNA mitocondrial não pode ser utilizado para você identificar alguém. Até porque eu vou ter o mesmo que meu irmão vai ter. Isso, exato. Então, tipo, se você encontrar o teu DNA mitocondrial ali, ninguém pode dizer com certeza que é seu. Uhum. É de alguém da sua família, mas não dá para saber que é seu. Mas o DNA nuclear, sim. Esse aponta com segurança quem que é aquela pessoa. Tá. Mas tem mais um detalhe importante. Hum. Cada célula, salvo algumas exceções, mas cada célula tem um núcleo. Então, cada célula tem um material genético de DNA nuclear. Enquanto que cada célula tem milhares de mitocôndrias, que é onde fica o DNA mitocondrial. Então, quando você deixa material biológico em uma superfície ou em algum lugar, é muito mais fácil que o DNA nuclear seja degradado primeiro do que o DNA mitocondrial, porque o DNA mitocondrial tem muito mais. Uhum. E na calcinha da Yara não se encontrou o DNA mitocondrial do Máximo, só o DNA nuclear. O que é estranho, porque o DNA nuclear deveria ter sido degenerado ali muito antes do que o DNA mitocondrial por conta da quantidade, né? Uhum. Tá, mas então... É muito estranho. Então, aí levanta algumas suspeitas de que talvez esse DNA tenha sido plantado ali. Mas... Tá, falta um motivo, né? É. E outra grande polêmica é que ninguém nunca investigou de quem que era esse segundo DNA mitocondrial. No mínimo, isso indicaria que talvez ele tivesse um cúmplice. Uma terceira pessoa ali, né, naquele momento. Uhum. E a polícia não foi atrás. Uhum. Ninguém sabe até hoje quem que é essa terceira pessoa. Tá. E tem outras polêmicas também que surgem em torno desse ponto. É o tempo que a amostra ficou ali exposta no corpo da Yara. Sujeita a chuva, frio, congelamento, depois descongelamento, porque ela foi encontrada quase já 2 meses depois. 3 meses jogada, né? Uhum. É, de qualquer forma, são mais de 2 meses no tempo. Muita chuva, muita neve, depois chuva de novo, enfim. Tinham medo de que o material tivesse talvez muito danificado ou até contaminado demais para se garantir uma análise confiável. Uhum. Mas durante o julgamento, o presidente da corte pediu que o chefe do departamento de investigação forense explicasse a confiabilidade daquela prova, Uhum. como se ele estivesse explicando para uma criança de 7 anos. Tá. E ele respondeu o seguinte: a probabilidade de errar, de que aquele DNA não fosse, né, do desconhecido 1, é de 1 em 20 bilhões. Caramba, então assim... Para você ter uma ideia, a chance de acertar os 6 números da loteria é de 1 em 620 milhões. É muito maior, então. É mais fácil você ganhar na loteria 30 vezes seguidas do que errar essa análise, pelo que diz o chefe do departamento de investigação científica. A defesa dele foi essa. Uhum. Então, assim, não restava dúvida, o Máximo Bossetti era, né, o desconhecido 1. Ele tinha algum envolvimento no caso. Isso, o DNA era dele. Afinal, quem era o Máximo Bossetti? Se a Yara Gambirasio era uma menina comum, sem segredos, a gente não pode dizer o mesmo do Bossetti. Tá. Ele nasceu em 1970, na província de Bergamo, filho, né, da Esther e oficialmente de Giovanni Bossetti, embora, como a gente já viu, ele era filho do biológico, né, do Giuseppe Guarinoni. Tinha uma irmã gêmea, que como ele também era filha ilegítima do Guarinoni. Ele trabalhava como pedreiro, sonhava em se tornar um empreendedor na construção civil e levava uma vida que, à primeira vista, parecia completamente normal. Ah, mas tem envolvimento com obra aí já. Casado com Marita Come e tinha 3 filhos, 2 meninas e um menino. Vivia em Mapelo, uma das cidades. Que é onde o celular dela apareceu. E também onde tinha o canteiro de obras que os cachorros chegaram. Tá. Nas redes sociais, o perfil dele era de um homem comum, apaixonado por animais, dedicado à família e ao trabalho, reservado, tranquilo, cuidadoso com a aparência. Muito cuidadoso com a aparência. Não tinha registro de problemas financeiros, conflitos familiares e nem antecedentes criminais. Tudo indicava uma vida estável, previsível, até o dia que o DNA dele foi encontrado na calcinha da Yara.
Depois da prisão, os segredos começaram a vir à tona. Hum. Aquela tranquilidade que parecia cercar a vida do Máximo era, na verdade, só fachada. Ele tinha, de fato, 3 vidas diferentes, pelo menos. Caramba. 3 versões de si mesmo que se entrelaçavam, se confundiam e se revelavam o retrato de um homem dividido entre aparência, mentira e mistério. A primeira vida era a vida pública, que todo mundo via. Marido perfeito, pai dedicado, funcionário exemplar. Um homem de rotina, de trabalho, de família. O tipo de pessoa sobre quem ninguém teria nada a dizer. E tinha uma segunda vida, feita de meias verdades, mentiras e segredos. A vida que ele contava para os amigos e também que escondia da esposa. Durante o processo, isso ficou bem evidente. Ele tinha uma tendência quase compulsiva a mentir. No trabalho, o apelido dele era Fábula. Ele vivia inventando histórias sobre si mesmo. Tá. Dizia que tinha doenças que nunca teve, operações inexistentes, problemas conjugais e até tumores cerebrais. Tudo mentira. Meu Deus. Ele inventou um dia, guria, que ele tinha um tumor no cérebro. E a desculpa dele depois era de que ele queria trabalhar em 2 lugares. Ué? Então, quando ele dizia para um emprego que ele estava fazendo exames ou que ele estava se recuperando de Ele alguma tava coisa, ele trabalhando. estava trabalhando na outra. Essa era a desculpa dele? E que ele E tinha... ele tava de fato? Será? Não sei. Mas que ele também tinha alguma coisa. Eu acho que é essa coisa do tumor no cérebro que ele pediu para os colegas de trabalho não contarem para a esposa, porque ela tinha acabado de sofrer um aborto. Que também não existiu. Ai, gente. Mesmo diante da justiça, ele manteve o mesmo padrão. Jurava inocência, dizia nunca ter conhecido a Yara e afirmava ser vítima de um complô, insistindo que o DNA só estava lá por causa de um roubo de ferramentas. Segundo ele, Como? alguém teria roubado os objetos do seu canteiro de obras. Ferramentas manchadas de sangue por causa das hemorragias nasais que ele dizia ter frequentemente. E talvez essa pessoa teria usado as ferramentas para cometer o crime. Ele chegou a dizer, abre aspas, a lâmina da faca pode até ter sido a minha, mas com certeza não era a minha mão que a empunhava. Eu não sei nem o que falar nesse momento. Tá. A vida das mentiras e segredos se aprofunda ainda mais quando os investigadores examinam seus computadores e celulares. Ali encontraram grande quantidade de material pornográfico, Ai. quase sempre com mulheres muito jovens, mas sempre maiores de idade. Tá. As palavras-chave mais usadas por ele eram meninas, garotas, virgens ruivas, e os peritos apontaram traços de uma fantasia sexual de caráter pedófilo. Mas é importante dizer que nenhum material ilegal foi encontrado no computador ou no celular dele. Tá. E essa descoberta gerou polêmica, justamente porque muitos se questionaram se a pornografia legal, apesar da aparência adolescente, poderia ser considerado um indício de crime. Afinal, não é ilegal, É polêmico. mas é, no mínimo, revelador, né? É, mas é polêmico. Mostrava, pelo menos, de que por trás desse homem exemplar existia alguém cheio de contradições. Quando os policiais foram entrevistar ele claramente, e nas fotos do Facebook dele também, claramente ele fazia bronzeamento artificial. Ele tinha o cabelo pintado, assim, tipo platinado, e o corpo muito bronzeado. E ele dizia que ele era bronzeado só porque ele... Trabalhava em obra. Só que isso era importante para a polícia saber, porque na região tinha algumas clínicas de bronzeamento artificial que ficavam perto do centro esportivo. E ele mentiu para a polícia dizendo que ele Não se bronzeava, hein? não se bronzeava, não fazia, não, eu nunca fiz isso. Só que eles confirmaram nesses centros de estética da região ali que ele era frequentador. Então, assim, pode ser que nesse caminho dele ir até esses centros de estética, ele já tenha visto a Yara alguma vez andando ali no... Ouviu naquele momento e achou a oportunidade, que é uma menina andando sozinha. Tem uma moça, não sei se aqui, agora não me recordo se tem aqui mais pro final da história, mas tem uma mulher que disse já ter visto os dois juntos antes. Mas o testemunho dela não é muito confiável, porque ela conta isso alguns anos depois de uma lembrança que ela teve. Ela conta que uma vez ela foi levar a filha, não sei aonde, e parou num estacionamento,
e que ela viu um cara conversando com uma menina muito nova. E de primeira ela achou que era mãe e filho, pai e filha, mas que o cara ficou olhando para ela por muito tempo com uma cara estranha, e ela gravou aquilo na memória. E aí, alguns meses depois, isso aconteceu antes do desaparecimento, né? Então, alguns meses depois, ela viu a menina na televisão e ela tinha certeza que era aquela menina que ela viu no estacionamento um dia na vida dela. Então, é um testemunho, assim, que não dá para confiar muito de que eles tinham algum contato. Sim, até porque antes. é um caso de muita repercussão. Então às vezes é até uma memória fabricada. Isso, porque viu a imagem dela, com certeza, muitas vezes em televisões e tudo, mídias, né? Só que o depoimento dela tá no como processo oficial. Uhum. Tinha ainda uma terceira vida. Aquela que talvez nem o próprio Bossetti soubesse que existia. Essa da árvore genealógica dele, que não era a que ele achava que era. Na verdade, ele era filho do Giuseppe Guarinoni e não do pai dele. Sim, que ele não sabia, né? Então, a mãe dele escondeu essa verdade por mais de 40 anos. Dos filhos, do marido e de todo mundo ao redor. É uma revelação que nunca teria vindo à tona se o DNA dele não tivesse aparecido no corpo da Yara. E é impossível saber se ele realmente ignorava tudo ou apenas fingia não saber. Se ele sempre soube, se cresceu carregando uma ideia de ser o filho de outro homem, isso talvez pudesse explicar parte da sua tendência à mentira. Um traço que, afinal, também estava presente na própria mãe. E no próprio pai. O pai não sabia, né? O pai de criação não sabia. Não, o pai biológico. Talvez não soubesse, né? Bom, mas ele não tinha contato com o pai biológico. Tá. Mas talvez eu não sei se essa tendência à mentira, essa doença de mitomania tem algum traço biológico. Genético, também não sei. Né? Genético. Também não sei. Talvez toda a vida de Máximo Bossetti tenha sido uma fábula herdada. Uma história contada primeiro por Esther, a mãe, e depois continuada por ele. E se de fato ele for o assassino da Yara, essa verdade oculta sobre a sua origem pode ter sido o gatilho silencioso de algo muito mais profundo. Uma raiva, um rancor, um desequilíbrio nascido dentro de casa. Um homem aparentemente pacato, mas que nas sombras talvez guardasse o ódio que um dia se transformou em violência. Era tarde de 16 de junho de 2014. Então, quase 4 anos depois do assassinato. Os policiais chegaram discretamente ao canteiro de obras de Seriati, onde o Máximo Bossetti estava trabalhando. E oficialmente era uma verificação de documentos. Então, é mais uma operação falsa que a polícia estava fazendo. Chegaram lá onde ele estava trabalhando e falaram que estavam pesquisando, né? Vendo quem que era ali um trabalhador oficial, né? Com documento, ou se alguém estava... Sim. Né, ilegal. Na verdade, o objetivo era só prender esse homem acusado de matar a Yara. Um detetive, um dos responsáveis ali pela ação, contou depois que eles simularam essa operação para verificar a presença de trabalhadores sem registro e todos permaneceram imóveis, surpresos. E o único que demonstrou preocupação e se moveu ao longo do andaime foi o Sr. Bossetti. Mas também há quem diga que a cena foi bem mais calma do que isso. Alguns relatos contam que quando os policiais chegaram, o Bossetti estava em um andaime, com os pés dentro de um barril de cal. E quando ele tentou se mover de forma desajeitada, os agentes começaram a gritar que ele estava tentando escapar. Então, eu pessoalmente não acho que ele tenha tentado fugir, até porque tinha se passado 4 anos, não sei se ele desconfiava que a polícia estava indo atrás dele. E tem imagem dele sendo preso, e não parece que ele está tentando fugir, assim, pessoalmente falando, não acho que ele estava tentando fugir. Tá. De um jeito ou de outro, naquele dia, o Máximo Bossetti foi preso, acusado oficialmente, então, do assassinato da Yara Gambirasio. E desde aquele dia ele afirma ser inocente. Nos bastidores, a história da prisão também ganhou contornos dramáticos. A primeira advogada dele, Silvia Gazzetti, contou em entrevistas que ela foi convencida a aceitar o caso de imediato, mas que no primeiro encontro com Bossetti encontrou um homem transtornado que não entendia por que estava sendo preso. Quando ela finalmente disse para ele que a acusação era de assassinato da Yara, ele reagiu de um jeito completamente inesperado. E, segundo ela, com alívio. Disse que devia ser algum engano, que logo ele voltaria para casa. Tá. Mas ele nunca voltou.
Ele tá preso ainda? Tá preso ainda. 6 meses depois, em 5 de dezembro de 2014, ela renunciou ao caso. E poucas semanas depois, é o advogado que acompanha ele até hoje, Cláudio Salvani, assumiu a defesa dele. Em 2015, começou o julgamento dele e a sentença só veio um ano depois, em 1º de julho de 2016. E ele foi condenado à prisão perpétua. Ele foi condenado à prisão perpétua porque a prova mais importante ali é o DNA. Eu não sei, eu tô com um sentimento bem misto. Pois é. É. Porque assim, eu até vou chegar aqui e falar um pouquinho sobre as controvérsias desse caso. Tem muita gente que acha que o DNA dele foi plantado, que ele não tinha motivo nenhum para fazer o que dizem que ele fez. Talvez isso é a questão da pornografia no computador, mas isso é um motivo grave a ponto de colocar uma pessoa pro resto da vida na prisão? De dizer, olha, você tem pornografia no computador, então você matou essa menina? Não, de que isso então faz com que você seja mais propício a realizar um crime, né? Fazer algo contra alguém, enfim. Eu não sei, eu tô meio confusa, confesso. Bom, eu vou falar então um pouquinho das provas que colocaram ele na prisão. A prova maior, o DNA. A gente já falou bastante sobre isso. Também as pesquisas pornográficas, que foram consideradas suspeitas porque indicavam um padrão de interesse sexual por meninas muito jovens. Tinha também, depois, isso eu não comentei antes, mas vou comentar agora, resíduos industriais encontrados no corpo da Yara, isso eu até comentei, as microesferas de metal e o pó de cal, que são materiais compatíveis com o ambiente de trabalho dele. Sim. E além disso, então, dessas provas que eu já tinha comentado, foram encontradas fibras vermelhas que foram compatíveis com o furgão branco que ele utilizava, um carro branco, né? E também as antenas telefônicas que mostravam conexões coincidentes entre o celular dele e o da Yara. Tá, então a gente tem mais fatores aí. Mas, olhando bem de perto, nenhuma dessas colunas de acusação parece completamente inabalável. O DNA a gente já falou bastante, né? Só que a defesa sempre pediu e nunca pôde reanalisar o DNA. Segundo o tribunal, a amostra era pequena demais para ser... E a primeira análise já teria destruído toda a amostra. Mas eles não passaram... Parece que agora passaram algumas informações sobre os dados da análise e tudo, mas eles nunca puderam refazer a análise do DNA. Um homem condenado à prisão perpétua que nunca teve acesso à própria prova que colocou ele na prisão. As pesquisas na internet, que são a segunda prova. Nada disso, nada do que ele pesquisava era ilegal. O conteúdo que ele assistia, né? As meninas que estavam ali atuando eram todas maior de idade. É uma prova frágil. É uma prova frágil. Sim. As microesferas, o pó de cal e as fibras. Essas provas também são circunstanciais. Não é só ele que trabalhava ali. As fibras vermelhas são, sim, compatíveis com o furgão dele, mas compatível não é exatamente igual. E também é uma coincidência. Ele não é o único dono de um furgão branco que tem fibra vermelha por dentro. Sim. E como ele foi preso muitos anos depois, não tinha muito como encontrar material dela dentro do carro. Então, tem também um vídeo desse furgão que ficou muito famoso na época. Foi exibido por vários meses na televisão, o vídeo desse furgão girando em torno do centro esportivo. Passava uma, duas, várias vezes o furgão ali como se fosse um tubarão encontrando uma presa. Mas depois, a procuradoria, não sei exatamente quem, disse que tinha fabricado esse vídeo para exibir na mídia. Caramba. Então não era o furgão dele. E ele não tinha passado 1000 vezes. Pode ser que uma vez que passou seja verdadeira. Mas passou tantas vezes no vídeo que passou na televisão milhares e milhares de vezes que não se sabe. Tudo que ganha muita repercussão na mídia tem um lado complicado, né? E eu não tô aqui tentando convencer as pessoas a não acreditarem que ele é o culpado. Mas eu tô nesse lugar porque eu também não fui convencida, nem de uma coisa nem de outra. Entende? Tem as antenas telefônicas. Ele não tinha um álibi para a noite do desaparecimento. Mas, convenhamos. Quem que vai lembrar o que estava fazendo numa sexta-feira de 4 anos atrás? Se você não estava matando alguém, eu imagino que você não vai lembrar.
E mesmo assim, os investigadores decidiram cruzar, né, os dados de conexão telefônica dele com da Yara. Descobriram que naquela noite o celular do Bossetti foi desligado por volta das 6 da tarde. Cerca de meia hora antes do desaparecimento da Yara. E só foi religado na manhã seguinte, depois das 7 horas da manhã. E tem uma comparação com outros dias? Se era uma coisa frequente dele desligar o celular e... Eu acho que não. Porque entende a minha pergunta? E era um horário que ele deveria estar voltando para casa, assim, sabe? Não estava já em casa, porque ele, pelo que eu entendi, ele não trabalhava perto de casa. O telefone dele se conectou por último numa antena localizada em Mapelo, mesma área que a Yara foi conectada, só que uma hora depois. Quer dizer, o celular da Yara foi conectado a essa mesma antena uma hora depois do dele. Só quando o celular dele já estava desligado. Então, assim, beleza, é suspeito que o celular dele estava desligado, mas o dela apareceu lá uma hora depois. Se foi ele, estava girando por ali, pegou ela e continuou girando, pode até ser, mas não é uma prova irrefutável. Sim. Né? E o documentário do Netflix mostra que essa mesma antena da via onde foi conectado o celular dele também era utilizada para cobrir a região da casa dele. Ou seja, o telefone dele pode ter se conectado ali, ele estando em casa, não prova que ele estivesse próximo do centro esportivo. Em outras palavras, a coincidência entre essas conexões dos celulares da Yara e do Bossetti pode não ter sido uma coincidência alguma, apenas uma interpretação apressada de um dado técnico. E sim, é um indício, mas novamente é um indício frágil. De novo, não é irrefutável, né? A sensação que dá ao mesmo tempo, assim, é que eles estavam desesperados para conseguir colocar alguém, né? 3 instâncias judiciais chegaram ao fim em 12 de outubro de 2018. Depois da Corte de Cassação confirmar, então, a condenação de prisão perpétua. Ele nunca confessou o crime, nunca aceitou a pena e até hoje afirma ser vítima de um complô. E a defesa também não desistiu. Nos últimos anos, eles apresentaram vários pedidos de reexame das provas, todos negados, sob o argumento de que o DNA não é mais examinável. Mas, como eu comentei agora há pouco, né? Eu acho que eles agora finalmente conseguiram acesso, pelo menos aos dados do exame, né? Desse DNA. Vamos ver o que vai sair. Bem recente. Eles pedem a prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, afirmando que ele não representa perigo e não tem risco de fuga, mas sempre os pedidos dele são recusados. E hoje ele cumpre, então, pena perpétua. Trabalha durante o dia na prisão e passa as noites isolado numa cela individual. Mais de 10 anos se passaram e o nome da Yara Gambirasio ainda ecoa por toda a Itália. É o símbolo de uma inocência perdida, de uma investigação sem descanso e de um julgamento que, mesmo encerrado, continua despertando dúvidas. As provas são sólidas ou apenas convincentes o bastante? Talvez a gente nunca saiba. Mas, como em tantos outros casos, a linha entre justiça e certeza segue sendo a mais tênue de todas. E essa é a história da Yara Gambirasio. O que você achou? Nossa. Qual que é a sua opinião? Primeiro que eu sempre penso muito na família, assim. Muito nova, obviamente, é uma história super triste. Mas eu não sei, eu não fui convencida ao mesmo tempo, sabe? Assim, eu fiquei me sentindo em cima do muro o tempo inteiro, com medo de estar julgando errado. Julgando errado tanto no sentido de julgar errado porque eu estou dizendo essa pessoa é culpada, quanto essa pessoa não é culpada. Isso também seria um julgamento errado. Sim. É bem complicado. Difícil, né? Bem difícil. E eu fiquei com a sensação, eu posso estar enganada, mas que você se sente exatamente assim. Exatamente assim. A primeira vez que eu ouvi sobre o caso, eu fiquei convencida de que ele era realmente um mentiroso patológico e que, cara, o DNA dele tá lá. Sim. Então, mas é que foi ele. Isso é esquisitíssimo ao mesmo tempo. Tá, como então? Sabe que eu vou até comentar, com medo de o episódio ficar muito longo, mas eu vou comentar uma coisa que eu não contei ainda sobre a história, que é... tem um leve flerte dessa história com máfia italiana. Tá. Porque parece que ali na região tem um cara que era como se fosse
o correspondente do Pablo Escobar na Itália, tá? E que ele trabalhava, meio que lavava dinheiro com essa coisa de construção civil. É a família Corleone. E o pai da Yara prestava serviço, ele trabalhava com alguma coisa que prestava serviço, às vezes, para construção civil, para essas empresas, grandes empreiteiras. E ele tinha um rumor de que ele talvez tinha prestado depoimento contra um cara desses da máfia e que o cara não gostava e que daí talvez tinha sido eles, assim, sabe? Daí só pegaram o Bossetti lá e pagaram alguém da perícia para plantar o DNA dele lá, porque é estranho o DNA dele, só uma parte que com certeza é ele, que vai dizer com certeza é ele, tá aqui, ó, o DNA nuclear, você não pode refutar isso aqui. Não, teoria da conspiração, mas que... Só que o cara era muito mentiroso. Isso. Então tem várias coisas que ficam e aí eu fico contra pensando ele. assim, não tinha ninguém mais fácil pra colocar ali um DNA. Até mesmo um próprio criminoso que... Pois é, alguém tipo que tinha alguma rixa, porque pelo que eu olhei, não tinha ninguém que tinha nada contra o Máximo, entendeu? Esse Bossetti. Ninguém tinha nada contra ele. Ele era só um cara mentiroso lá e, tipo, nada demais, entendeu? Por que alguém teria plantado o DNA dele ali? Enquanto que a gente pode até conjecturar alguns motivos dele ter, né, feito o que ele fez, o que dizem que ele fez, cometido esse crime. Eu acho mais fácil imaginar motivos pelo qual ele tem, de fato, atentado contra a vida dela, na verdade, tirado a vida dela, né? Do que o contrário. Sabe? Então, muita conspiração, né? Imaginar que alguém simplesmente isso, plantou então, o DNA assim, dele lá. eu peguei aqui a Paola aleatoriamente, mas é esquisitíssimo, é difícil de defender, porque são vários pontos, enfim. Mas E de toda forma, também a justiça, nesse caso, foi feita, né? Tem um cara preso. A gente tem que, de certa forma, confiar no sistema, né? Claro, mas não é como se não existissem erros, Sim. né? Obviamente. Então, né, você mesmo com certeza já viu vários casos em que uma pessoa ficou presa há muitos anos e depois, de fato, a gente descobre que, enfim, então existe isso, né? Existe. Mas, eu me senti em cima do muro, mas sim, vamos confiar que a justiça Eu tendo foi mais feita. a acreditar que ele é culpado. Eu também. Mas a esposa dele até hoje, cara. Até hoje ela sustenta que ele também... ela também sustenta que ele é inocente. E normalmente, em casos assim, a gente já vê que o lado da família cai, né? De nunca imaginou, mas também, beleza, não, uma esposa, por exemplo, não defende. Agora, mãe e filho, não. Mãe defende até o final, né? Quando é mãe, normalmente defende até o final. Esposas, normalmente, a gente vê vários casos em que a esposa cai mesmo, né? Cai e não fica do lado, enfim. Mas mãe não é o caso aí, então enfim, é complicado, Paulo. Mas assim, eu fico pensando assim, né? Tá, e se ele for inocente? Ele também tem filhos, ele tem... Isso, e se, né? E se. O complicado de casos assim é o e se. Mas, enfim, temos aí dúvidas para plantar na cabeça dos telespectadores. Eu quero saber se a galera já conhecia esse caso. Sim. E também quero saber as teorias. Eu não conhecia esse caso. No início, ele me deu uma sensação que eu já tinha escutado alguma coisa, talvez, mas... Então, mas é porque isso que é a questão, né? Muitos casos, provavelmente, dos que você vai me trazer, talvez eu já tenha ouvido, mas eu não gravo assim com tanta... né? Porque quem consome esse tipo de conteúdo há muito tempo... Consome muito. Isso, consome muito e a gente eventualmente não guarda informações. A não ser que seja um caso, tipo, que eu peguei e pesquisei muita coisa sobre isso. Então, com certeza, eu vou lembrar pra sempre. Exato. Ou tem casos queridinhos, né? O meu caso queridinho, por exemplo, é o da Madeleine McCann. Eu sei. Da JonBenét Ramsey. Eu sei. Eu sei. Esses casos são casos que, tipo, todo mundo conhece. Que acompanha tudo. Mas esse é um caso, por exemplo, que eu não tenho... Eu não sei contar ele super bem. Esse caso que é o teu caso. Da Madeleine ou da JonBenét? Não, da Madeleine. 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 Então, eu não sei. Não sei, eu sei a história, mas não sei. Não é um caso que eu sei detalhes. Não sei detalhes. Isso. Gente, você fechou seu caso, Paula? Fechei. Então, contem pra nós nos comentários. Se eu esqueci de alguma informação, coloquem nos comentários também. Me deu uns 5 minutos que eu olhei e vi um branco ali na tela do computador. Deu, ai meu Deus. Mas acho não que tá tudo gravando, bem. Já pensou? Tem que gravar tudo Ai, de gente, novo. acho que eu não vou nem cortar isso pra vocês viverem um pouco desse desespero aqui. É a primeira vez, literalmente, não é nem assim, é o nosso teste, depois a gente testar várias outras. Não, esse é o nosso teste
real, oficial. Hoje é a primeira vez que a gente está sentado aqui. Primeira vez que a gente colocou esse cenário em ação, entendeu? A gente terminou de pôr esse luminoso aqui hoje. Hoje à tarde. A gente está o dia inteiro aqui em teste, colocando as coisas em prática. Então, além do cansaço que vai batendo um pouco agora, Vai. cansa a voz, cansa o corpo, cansa a atenção. Fui me perdendo em alguns momentos. Então, assim, a gente espera que vocês tenham esquisito falar gostado, porque, obviamente, a gente está falando aqui de uma história real, a gente está falando de uma família, de uma família que perdeu alguém, de uma menina que perdeu o restante de sua vida, enfim. Mas a gente espera que vocês tenham gostado da nossa maneira de contar, que vocês tenham apreciado aqui esse nosso cenário, a nossa dedicação em cima. Que foi muita, né? Foi muita, tem sido muita. A gente respeita muito as famílias envolvidas, a gente respeita muito as histórias que estão por trás e a gente espera que quem nos acompanhe faça o mesmo, né? Então, e não só isso, também acho que é uma forma também da gente lembrar as vítimas e lembrar da vida que eles tiveram. Isso. E de honrar, né, um pouco as vítimas. Exato. E a gente pede, assim, que todo mundo seja bem respeitoso, tanto com a família, com a vítima, até mesmo com a pessoa que tá, sei lá, mas assim, respeitoso, né? Mas respeitoso, eu acho que é óbvio, a gente precisa combater o mal e discutir ideias nos comentários, mas acho que a gente tem que ser respeitoso com quem tá discutindo com a gente, principalmente, né? Então, assim, nos comentários entre com um e outro. E agora eu vou fazer um pedido unicamente para nós. Sejam carinhosos conosco, que estamos aprendendo aqui com vocês. E se expondo... Você mais do que eu, né? Mas Por quê? Não, porque você já vive na internet, eu não tanto. Então, acho que... Bom, sejam carinhosos. Sejam, por favor. E nos deem dicas de casos que vocês gostariam que a gente contasse por aqui. Casos que a gente pode trazer eventualmente, né? A gente vai continuar trazendo novos casos. O próximo será um caso que eu e a Paola contaremos em conjunto, certo? É isso mesmo, produção? Acho que era o teu, né? O próximo? Eu tinha pensado um meu, um teu, um nosso. É verdade, isso. É verdade. Então, o próximo caso será contado por mim. E depois teremos um caso contado por nós. E assim seguiremos nosso caminho aí de podcasters, youtubers. Não sei como definir isso. Fechamos? Fechamos. Obrigada. Até a próxima, galera. Pela sua atenção. Obrigada. Obrigada pelo seu tempo. E até a próxima. Até. Tchau.